Esse recado chegou depois do quadro, pediram sinalizar, mas não deu, né? Bom, ontem eu tentei de várias formas, não deu, eu estava fora cuidando de problemas, assuntos particulares, eu falei, hoje vai dar certo. E eu estou recebendo aqui o presidente da APLB, Costa do Descobrimento, Deusdete Baião, para falar de dois assuntos. O primeiro, que a gente está acompanhando, viu, Deusdete, e quer entender mais o que aconteceu com aquele servidor da educação de Eunápolis, que a APLB diz que vem sofrendo perseguição política e foi exonerado ou demitido, não sei se ele era concursado, mas o Deusdete vem aqui e hoje finalmente a gente consegue conversar. Boa tarde, Deusdete. Boa tarde, Tarcísio. Agradecer o espaço mais uma vez, aos ouvintes da Porto Brasil FM e agradecer, né, esse espaço que está sempre aberto para a gente tentar dialogar com a sociedade e a sociedade perceber muitas vezes o que fica oculto das mazelas de alguns gestores, de um modo especial no extremo sul da Bahia, que vem acontecendo pela prefeita de Eunápolis. A senhora Cordélia Torres. Sim, é uma prefeita ditadora, eu falo isso e estendo até minha opinião sobre o esposo dela, que é o Paulo da Pé. Que é o Paulo da Pé, que no ano 2000, na realidade, mais precisamente, no ano de 1999, eu era um professor contratado, professor de matemática na época. Ele me demitiu no mês de outubro e ficou novembro, dezembro, sem pagar, eu acredito que o 10º também, sem pagar os servidores profissionais, professores e professoras, a educação de Eunápolis. E até hoje ele não foi eleito, né? Então, entre a esposa, de forma lamentável, a gente vem repudiar a atitude dessa senhora. A atitude foi a demissão de um servidor. É concursado ou contratado? O servidor ele é efetivo, concursado da rede pública e pertence à diretoria da PLB de Eunápolis. Mas se ele é concursado, ele foi demitido. Até a pessoa falou assim, mas concursado para ser demitido tem que ser um motivo muito grave. Tarcísio. Né? Como é que foi? Me explica o nome desse servidor concursado, por que foi demitido e que situação que ela alegou para demitir alguém que é concursado. Quem é esse servidor? O nosso servidor, ele é Ronaldo Santos. É para o conhecimento de toda a sociedade do extremo sul baiano, que a prefeita Cordélia passou o ano de 2022, o ano todo, enrolando os servidores, enrolando os pais. Em relação a quê? Em relação à greve que teve durante o ano todo. Isso demorou bastante. E demorou um ano, Tarcísio. Um ano de greve, quem aguenta Um ano isso? de greve. Então, a gente sabe que o piso nacional é um repasse do governo federal, não é porque o governo também quer repassar, não, é lei, a lei do Fundeb de 2008. Teve dois, um já no finalzinho de Jair Bolsonaro e o outro agora de Lula. Sim, né? Já teve um agora que é de 14,95. E assim, ela negocia já no final do ano com esses servidores, já, porque teve um desgaste da PLB Sindicato, e de toda a categoria. Quando fala PLB, é toda a categoria, né? A PLB somos todos nós. Mas esse servidor, que é o nosso colega Ronaldo Santos, ele é professor da rede pública efetivo e pertence à diretoria do Sindicato de Eunápolis. Então, assim, já como se não bastasse, os servidores ficaram o ano todo sem receber a sua remuneração, inclusive aceitou o acordo, parece que divide em 3 vezes, esse ano continua pagando, ou seja, já emendou um piso no outro, e de forma arbitrária, autoritária, como forma de perseguição, né? Porque a diretoria, principalmente, é a que mais atingida, que sofre mais nesse processo. Falando assim, além dele ser o professor, ele é um sindicalista também. Ele é um sindicalista, porque todos nós somos professores da rede pública, Tarcísio, e a gente fica um período, por eleição, como diretores da PLB Sindicato. E esse colega nosso, eu estou numa condição igual a ele. Hoje eu sou um servidor, professor da rede pública efetivo, e no momento eu estou, né, porque a gente está, porque não é do cargo, o cargo meu é professor de matemática, e a gente fica à disposição para a luta e defesa, não só da educação, mas de toda a classe trabalhadora. Você está professor de matemática, mas você é professor. Não, eu sou professor de matemática. No momento, eu estou como um representante da categoria. Eu falei errado. Ele continua sendo professor. Continua sendo professor, até morrer. Ele é professor e está... está temporariamente no cargo de Agora, eu quero diretores. entender, por quê? Agora, qual foi o motivo alegado para a demissão dele, que a gente sabe que é sindicalista e professor também? Tarcísio, o tempo todo, você sabe que a gente faz as nossas lutas, não só nas rádios, mas também nas redes sociais. Que é o espaço que vocês têm. É o espaço que a gente tem. Então, esse servidor se colocou na rede social, cobrando,
fazendo as cobranças necessárias, por quê? Você sabe que o tempo todo o povo mostra até o nosso salário nas rádios. Eu nunca processei ninguém. Expose, né? Um dado no ano pessoal. passado, a gente estava na luta aí pelo piso nacional, meu salário apareceu aí para todo mundo ver. Isso não me incomoda. Eu sou mestre, estudei, tenho 3 pós-graduações, estudei, sou mestre, e eu mereço o salário que tenho. Agora, diferente de muitos vereadores, né? De muitos vereadores, prefeitos, deputados, que isso não tem nem o curso do nível superior e ganha o dobro da gente. Só falta eles decretarem sigilo. Só falta decretar o professor sigilo. Não decreta. Mas eu quero entender qual foi o ápice dele ter sido demitido. A minha fala aqui, eu acho que ela é bastante contundente. Perseguição política. É perseguição. Mas porque a gente que está nesse lugar, ele postou nas redes sociais falando, porque eles postaram contra a gente. Inclusive, pegou a diretora-presidente de Eunápolis e suspendeu o salário dessa professora. Por isso que eu falo que ela é autoritária. Porque ela suspendeu o salário da própria diretora-presidente da PLB de Eunápolis. Ela chegou a fazer isso. Então, assim, eu não sei quais os elementos que ela juntou para fazer isso, mas os colegas nossos sempre postam nas redes, né, a luta nossa a gente posta na rede. Funcionário que não é público, que é de uma empresa como eu trabalho, quando é demitido, ele recebe lá a notificação por que foi demitido. Pelo menos era assim, né? Você está sendo demitido por faltar 3 dias, não comparecer, não trazer atestado. E no caso, tecnicamente, na demissão dele, o que tinha? Lá colocou que ele... Eu não sei a fala agora, para mim até não parecer mentiroso, né? Porque não respondeu por causa disso. Lá que ela me persegue também, né? Mas me parece que ele notou alguma notícia falsa, alguma coisa fake news, alegou uma fake news. Ela alegou uma fake news. Sim. Porque fake news da parte deles veio muito. Inclusive, eu vi nas redes sociais, né? Falando que a gente ganha absurdo, falando que os professores ganham X de salário. E a gente sabe que o nosso salário, Tarcísio, uns professores ganham mais por conta dos níveis que está no Estatuto e Plano de Carreira. Quem quiser ver o Estatuto e Plano de Carreira nosso, está na plbportoseguro.com.br. Não é segredo para ninguém. Nossa vida é pública. Eu acho que o que eu ganho também precisa ser público. Né? Claro, é servidor público. Servidor público, então isso não é notório para ninguém. Agora, pela Estatuto e Plano de Carreira, tem os diferentes níveis. O doutor ganha um valor, o mestre ganha um valor. O juiz tem um valor, o desembargador tem outro. Isso é notório da carreira pública. E quando tem aumento, em várias categorias, tem um efeito cascata. Sobe para um, vai subindo para outro, Sim, vai chegando até lá. É de forma linear, né? Então, assim, geralmente os gestores ou os ditos que ficam ali bajulando muitos gestores, ele pega o maior salário e coloca como base. Então, fica parecendo que todo mundo ganha aquilo. É o teto. Né? Então, aquilo ali é uma referência. Até onde pode chegar. E aí, Tarcísio, a gente está numa corrente de união muito grande, porque mexeu com o pai de família, com um professor, com um representante da categoria e, consequentemente, com toda a educação do Extremo Sul. Além de você estar contando para o ouvinte aqui, qual recurso que a PLB vai ter para reverter isso aí? Nós estamos com 3 propostas. Uma proposta que já colocamos em ação é acionar toda a nossa base, nossos deputados, governadores, que, graças a Deus, a gente tem hoje eleito o presidente, o governador do estado, supostamente da classe da Partido dos Trabalhadores. Então, a gente precisa da contribuição do governador da Bahia, principalmente, dos deputados, dos deputados estaduais e federais. Tem muita gente nos ajudando. E, além disso, a gente pede ao Ministério Público, pede à Justiça, para não deixar esses gestores fazer esse tipo de arbitrariedade. Pode acontecer em outros lugares. Pode acontecer em outros lugares. Então, assim, hoje é uma realidade de Eunápolis, mas pode ser em outros municípios. Como é que está em Belmonte? Eu tenho acompanhado distante, o prefeito lá também reluta a pagar o piso anterior e esse nem sabe, né? Não, esse provavelmente já foi engolido, né? Porque eles dividiram o outro, já adentrou esse ano, né? E agora o outro fica difícil. Tá a situação... Agora eu quero entrar no assunto há pouco tempo, mas você vai poder resumir. Certo. Durante esses dias eu tenho recebido ligação, principalmente o pessoal do setor sul de Porto Seguro, Trancosa, Arraial, também teve uma aqui de que os filhos não conseguem vaga na escola da rede municipal. E eu vou ver se eu acho um relato aqui.
Não, isso não. Ah, meu Deus, não achei ainda. Não, não, nunca falou, eu estou tentando achar aqui, mas sumiu. Fala um monte de áudio errado aqui. Faltando vaga, tá faltando vaga, os pais alegam. Tá acontecendo isso mesmo? Ô Tarcísio, é o seguinte, desde 2009, aí nós perdemos 2 professores que lutavam pela reforma e construção de escolas, que naquele período, em 2009, uma escola funcionava no Lava Jato. Então, a gente tem essa luta desde 2009 pela reforma e construção. Nós temos ainda, o governo de Cláudio Oliveira passou 8 anos, não construiu escola. Nenhuma. Nenhuma. E, pelo contrário, quando chegou a pandemia, as escolas foram abandonadas. Escola caindo, escola cai teto. Oh, foi uma coisa fora da normalidade. O atual governo, ele entrou com uma promessa, inclusive falou agora na jornada pedagógica, que já tem um projeto para a construção de novas escolas. A gente espera realmente que essas propostas saiam do papel, porque nós temos muitas escolas alugadas, no Complexo Baiano a gente tem muita escola alugada ainda, e não é só por ser alugada, porque essas unidades não dão condição nem para os alunos, nem para os profissionais de apoio, nem os profissionais, até porque professores trabalharem. São prédios que não foram originalmente construídos para abrigar uma escola. Para alugar casas, às vezes posadas, às vezes hotéis. Primeira coisa. Depois, aí é um custo maior do que construir uma escola, eu acho, e tê-la ali como patrimônio do município. Isso está acontecendo também em Trancoso e outros locais. É porque é o seguinte, Porto Seguro, você sabe, Porto Seguro é um local atípico. Então, por exemplo, muitas famílias saem dos interiores, vêm para aqui trabalhar. No meio do ano, nessa temporada. No meio do ano sai. Então, assim, a Secretaria de Educação, ela, se não fez, ela precisa fazer esse planejamento. Né? Isso cabe à Secretaria Municipal de Educação. Isso se chama sazonalidade. Sazonalidade. Muito obrigado. Tem que ter isso no radar. Olha, aqui tudo é diferente. A sazonalidade é no emprego, a sazonalidade é no aluguel e na educação também. Tem que pensar assim. Tem que pensar, porque existe o censo escolar, né? Então, você tem que pegar o censo do ano anterior e fazer um planejamento. Eu acho que o que falta, às vezes, na Secretaria de Educação é um planejamento maior para abrigar os nossos alunos e alunas. Então, por exemplo, a gente teve um problema ano passado também em Trancoso, porque as escolas lá estavam em condições precárias, aí construiu uma nova escola em Trancoso, mas eu acredito que a secretaria ela precisa fazer um estudo maior para que esses eventos não aconteçam, porque... Mas aí tem a questão, eu falo para o pai, se eu estiver errado, direcionando errado, você pode me corrigir. Quando é uma criança ou um adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente diz o quê? Você, professor, sabe. O pai e a mãe têm que fazer valer o estatuto para que o município ou o estado encontre uma vaga para o seu filho. Ou eu estou errado ou é isso mesmo? Não é só estatuto, a lei obriga. Os estados, os entes federados, estados, União, estados e municípios, ofertem a vaga para o aluno, que é um direito do aluno. Quando a gente fala o direito da família, também é um direito do aluno, que tem um direito do trabalhador, que a gente trabalha, é o direito do aluno. Mas quando esse aluno é uma criança ou adolescente, tem um peso maior por causa do estatuto da criança e adolescente, né? Sim, com certeza. Agora, só para resumir, que eu estou com pouco tempo, Deus desce, o que você orienta, então, esses pais e mães que não estão conseguindo fazer? Olha, o primeiro passo é... Outra coisa, Tarcísio, tem muitos diretores... Chegou o áudio aqui, que eu queria. Chegou.
essa pita aí é um exemplo dos outros recebidos. Então, para resumir, porque eu estou, desculpa, por causa do tempo. Então, eu tinha pedido você, antes de passar o áudio dela, como orientar os pais e mães que não estão conseguindo vaga. Rapaz, eu acredito que as famílias precisam se reunir, se unir e vir procurar a Secretaria Municipal de Educação, porque a Secretaria Municipal de Educação que é a responsável, o setor é dela. Então, assim, a gente tem várias pessoas trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, né? Tem muitas pessoas que têm competência para isso, mas às vezes a burocracia não sai do papel. Então, assim, tem que procurar a secretária. Acho que é até interessante você chamar a secretária de Educação para ouvir. O Aelson já está conversando com ela sobre isso. Pois é, porque assim... Não sei se ela vai gravar ou vir ao vivo, mas se ela gravar, tá bom também. Porque assim, a Secretaria Municipal de Educação, com o setor pedagógico, que é responsável por essas demandas. A PLB Sindicato, ela é responsável pela defesa da classe trabalhadora, mas aí você fala, mas às vezes não tem nada a ver. Tem. Por quê? Quando essa mãe chega na escola que não tem vaga, e que está tendo muita demanda de alunos, ela vai superlotar as escolas. E quando superlota as escolas, sobrecarrega os profissionais, seja ele professor, professora, o pessoal de apoio, ou seja, sobrecarregando as unidades, a gente já tem 70%, 80% dos nossos professores doentes. Então, seria injusto. Ou seja, isso, e não só isso, né, Tarcísio? Quando eu tenho uma sala muito lotada, consequentemente, os estudos já mostram. Não, isso afeta, né? Afeta diretamente o aprendizado dos alunos. Na sala cheia, você não tem o desempenho, não aprende, o professor fica estressado. Deus, desculpa, por causa do tempo. Mas você falou muita coisa. Se puder, a gente volta numa próxima, tá? Valeu, Tarcísio. Vem aí, doutor Bruno responde. PortoBrasilFM.com, a maneira de ouvir a sua rádio online. Curti! Ou baixe o nosso aplicativo. Amei! Aproveita e segue a gente nas redes sociais. @PortoBrasilFM. Verão arretado Móveis Simonetti. As melhores ofertas para o seu verão. Confira. Smartphone Samsung A03S, 64 GB de memória, de 1.200 por R$10,86,90. Conjunto box casal com molas ensacadas, de 1.500 por R$10,119,90. Tudo em 10 sem juros no cartão. Verão arretado é na Móveis Simonetti. Móveis Simonetti, o verão mais arretado. Válido de 1º a 11 de fevereiro. Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão. Na boa do dia. Óleo de soja 900 ml, 7,99. Açúcar cristal Agrovale, quilo, 3,24. Frango congelado Cujão, quilo, 7,99. Batata para frita mais batata, 2 quilos, 22,90. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão. Você de Eunápolis, Porto Seguro e toda a região, vem pro Atacadão. Atacadão Eunápolis, ao lado da rodoviária. Atacadão, lugar de comprar barato. Tudo que eu quero em um só lugar, pra reforma da casa eu posso comprar. Na Fiaço você pode, com a Fiaço você pode. Fiaço. Gaste menos, conquiste mais, venha comprar barato, aqui eu posso mais. Na Fiaço você pode, com a Fiaço você pode. Fiaço Material de Construção, os melhores preços da região. Na Fiaço você pode. 31627676. Fiaço, mais forte do que nunca. Olha a Fiat Estrada na pronta entrega aí, gente! Carnavalizou na Fiat Portobel. E a picape oficial dessa folia é a Fiat Estrada cabine dupla, na pronta entrega. É pra todo mundo entrar nessa folia, com descontos e vantagens exclusivas.